Fala galera do Tiro Livre, esse é o Resenha de Segunda e dessa vez estamos aqui, nada mais nada menos que com o Mauro Betti. Beleza, Maurão? Tudo ótimo, melhor ainda, porque estamos gravando, porque vai quando pro ar isso aqui? A qualquer momento, eu sei, mas... Sim, de preferência na segunda, né? Então não tenha dúvida que isto aqui está sendo gravado mesmo, porque no dia 24 eu estou na TV e no rádio com um monte de gravação como se fosse ao vivo. Mas na véspera de Natal? Então, cara, para isso que tem Netflix, para isso que tem YouTube, para isso que tem o Tiro Livre, cara. Para você ver a hora que você quiser, não ao vivo, cara. Fale isso para os meus chefes. Recado dele, hein? É, exatamente. E não coma arroz com passas, chester, peru, essa porcaria de comida natalina. Cara, por que não serve um espaguete na noite de Natal? No dia 25, pizza, cara, que não será portuguesa. Qualquer coisa. Eu ainda vou inventar panetone com coentro, cara. Mas não coma essa maldita comida de Natal. Você vê que eu tô num espírito natalino, eu sou o Grinch. Então vamos começar aí, Mauro, falando que você conseguiu nascer um dia depois do aniversário do seu maior rival. Então, a queridíssima agora mamãe, mais uma vez Marília Ruiz, eu sou padrinho de casamento dela com o não menos maravilhoso Paulo Bonfá. Ela brinca, toda vez ela me liga no dia 1º de setembro para dar os parabéns, porque fala que é a verdadeira data. Eu posso provar até porque eu nasci nesse quarteirão aqui, no quarteirão da frente, na Promatre, às 22h45 do dia 2 de setembro. Mas se fosse preciso, o meu pai talvez segurasse o meu nascimento até o dia 2 de setembro para não ter problema. E eu não vou dizer que é um mal ou bem de família, porque meu primo Calabar, que não se perca pelo nome, ele teve a filhinha dele, a primeira, no dia 3 de setembro. E no dia 1º, no dia 31 de agosto para o 1º de setembro, ele mandou a mulher dele falar, fica deitada. Também não, fica deitado. Vai que nasce 1º de setembro para não ter erro, não. Mas de fato a pergunta é boa, mas eu de fato sou do dia 2 de setembro. E você que é aqui de São Paulo mesmo, né? Sou de São Paulo, falei aqui do Promatre, nasci, cresci no Ipiranga, né? Com 4 anos aí fui para Vila Nova Conceição, rodei bastante, mas sou paulistano e só estou aqui porque meus pais se conheceram numa rádio, a Rádio 9 de Julho. Meu pai, que veio lá de Tambaú, era coroinha, secretário do padre Donizete, ele falou, vai tentar vir em São Paulo. E graças a Deus que ele tentou vir em São Paulo, graças a Deus foi trabalhar na 9 de Julho, e eu sou um filho do rádio com muito orgulho. Você falou isso daí de padre, etc. Viu um texto do Milton Neves falando que você queria ser fabricante de hóstia? Que história é essa? Você já falou, teve um texto, um comentário, qualquer coisa do Rei Mídias, Milton Neves, já sei que é a gigantesca bobagem. Não, de fato não. Provavelmente ele vai ganhar uma graninha e merecidamente uma grana nisso. Mas não, mas fora isso, o fato... Eu não sou o jornalista esportivo que mais trabalha no Brasil, mas eu sou o que mais faço coisas. Mas hóstia ainda não. Você falou isso daí de como você apareceu na televisão e tal. Antes você falou que você trabalhou com cinema, trabalhou com política, e eu vi que você postou um tempo atrás que a primeira vez que você apareceu na televisão foi como candidato a advogado. Não tem nada a ver com futebol. Não, na verdade, eu fazia faculdade de Direito, no Direito da USP, e fazia jornalismo aqui na Casper Libero, e ao mesmo tempo eu fazia Casper e fazia FIAM. Acabei terminando na FIAM, onde daria aula de jornalismo por 4 anos, porque eu era mais perto de casa. Eu levava entre ida e volta, não dava 10 minutos. E aí tinha um programa de um quiz, assim, um game show, não tinha nem esse nome, game show, na TV Cultura, com o grande Randall Juliano apresentando, que chamava Quem Sabe Sabe, era uma batalha de 3 escolas. E a primeira vez que eu fiz TV foi em abril de 85, participando, ganhamos esse programa, eu junto com a Lucília e com o Chintati, meus colegas de Arcadas, e foi fazendo esse programa de perguntas e respostas. E foi muito engraçado, porque além de ser a primeira vez que eu fiz televisão, era uma condição diferente. Eu era participante de um reality show, de um game show, de um quiz. E, cara, é um negócio tão nervoso que se me perguntasse como é que você chama, eu ia demorar para responder. Talvez se me perguntasse que time você torce, eu responderia mais rapidamente Palmeiras. Mas enfim. E Mauro, você falou desse negócio aí, já passou por quase todas as emissoras, né, velho? Cara, eu só não passei na ESPN, foram 2 nãos doídos que eu dei em 99 e o último foi em 2015 para 2016. Eu não me arrependo de nada mesmo. Mas é um lugar que eu gostaria de ter tido trabalho. Ainda podemos, quem sabe, trabalhar. Mas é uma casa que eu tenho grandes amigos, admiro demais o trabalho da ESPN há muito tempo. Desde antes, quando ela começou como TVA Esportes, ainda quando eu fui para o Sport TV em 95, deixando aqui a Fundação Casper Libero, a TV Gazeta, e depois deixaria a Rádio Gazeta em 96. Mas é um lugar que eu sempre gostei muito. De esportes é a única que eu trabalhei. Eu trabalhei na finada PSN, trabalhei no Sport TV, fui da primeira equipe do Sport TV, inclusive na cidade de São Paulo. Band, trabalhei Gazeta, eu comecei no esporte aqui na TV Gazeta, na Rádio Gazeta em 91. Eu só não trabalhei, eu trabalhei quase todas. Não trabalhei na Globo, o SBT na época não acertei a condição financeira. Cara, acho que quase todas as outras. Rede TV também uma época acabei não acertando, continuei na Band, que é a casa onde eu comecei, onde
conheci a mãe dos meus filhos, enfim, é uma casa que eu tenho um carinho muito grande. E tenho o privilégio, por exemplo, estar 3 anos trabalhando na rádio, que é a Jovem Pan, agora o blog no UOL, na própria portal Jovem Pan, outro projeto que eu tenho com grandes colegas, que é o nosso palestra.com.br, que é a mídia segmentada para o Palmeiras. Eu digo que, primeiro, não tenho remorso, eu acho que eu trabalhei tudo que eu trabalhei sempre vestindo a camisa do trabalho, não necessariamente do emprego. Talvez por isso que eu tenha trabalhado, graças a Deus, em muitos lugares e que eu saiba, eu tenho portas abertas em todos eles. Eu sei que parece que eu não tenho mais muito, mas aí o problema é de quem não vai me abrir a porta. Porque você trabalhou em vários lugares e aparentemente você não fechou porta em nenhum deles. Não, graças a Deus, uma frase que eu mando um grande beijo para o meu queridíssimo amigo de longa data, o Datena, que ele fala que uma das poucas, entre aspas, ou sem aspas, unanimidades, por ser um cara meio que querido no meio, sou eu. E a gente não é trabalhar para isso, até porque isso é uma coisa mais pessoal do que profissional. Eu sei que tem gente que não gosta de mim. Eu treto mesmo, vocês veem até em redes sociais eu tratando uma coisa e outra, mas eu tenho esse lado meu cordato, meu político, meu mureteiro, murubete e tal, meu passador de pano, como se fosse ruim. Até porque para exercer o ofício de jornalista, você precisa sempre buscar a melhor versão possível dos fatos. E para você ver a melhor versão possível dos fatos, você precisa olhar com pluralidade para tudo. E onde melhor do que em cima do muro para você ver um lado para cá, outro lado para lá. Até porque, por exemplo, mesmo o palmeirense assumido, filho de um cara, Joelmir Betting, que é o nome da sala de imprensa do Allianz Parque, que tem frases, tinha frase no vestiário do antigo Palestra Itália, tem frase no Allianz Parque, tem frase na Academia do Futebol do Palmeiras. Eu sou um cara que eu tenho mais textos em livros oficiais do Corinthians do que do Palmeiras. Eu tenho 9 livros de palmeirenses ou do Palmeiras, mas textos que não sejam livros meus, trabalhos escritos meus, eu tenho mais livros oficiais do Corinthians do que do Palmeiras. Então, acho que mesmo assumida e desbragadamente palmeirense, porque é o Palmeiras que me fez jornalista esportivo, e um dia eu vou me aposentar no jornalismo esportivo, mas jamais do Palmeiras, eu acho que eu consigo ter um mínimo de respeito de outros clubes, e no caso, da maior rivalidade que é o Corinthians. E vamos falar então de Palmeiras, já que você tocou nesse assunto. Como o Palmeiras surgiu na sua vida? Que a gente sabe que seu pai, torcedor emblemático aí do Verdão, e como que, já desde pequeno? Desde antes, né? Eu digo que eu sou palmeirense de útero, né? Eu sou palmeirense desde a minha concepção, que, convenhamos, ninguém está querendo saber detalhes do dia em que eu fui concebido. Mas, assim, até um dos meus primeiros, acho que foi o primeiro livro do Palmeiras que eu escrevi, a convite da editora do Marcelo Duarte, a Panda Books, que é o dia que eu me tornei palmeirense, que é um pequeno manual infanto-juvenil sobre a paixão dos grandes clubes. Eu fiz, claro, o livro do Palmeiras. Eu brinco que é o meu primeiro, por enquanto, o único livro de ficção, porque não tem esse dia que eu me tornei palmeirense, a não ser o dia da concepção. Eu cresci amando o Palmeiras, por isso que é um amor incondicional, não só meu, de qualquer um. Eu nasci amando os meus pais, por óbvio, o Palmeiras e os meus filhos que nem tinham nascido e que, graças a Deus, são palmeirenses. Se não fossem, eu já teria vendido os meus filhos. Então, assim, é o que me faz. Repito, eu sou jornalista há 31 anos, jornalista esportivo há 28, por ser palmeirense há 52. Eu tenho o dever como cidadão de ser palmeirense, eu tenho o direito como cidadão de ser palmeirense, mas eu tenho o dever jornalístico de não distorcer para o Palmeiras. Eu posso torcer pelo meu clube, mas não posso distorcer no exercício do trabalho. E claro que não é possível, que não é difícil, né? Um árbitro não torce para um time, e a gente sempre acha que torce pelo outro lado. O Palmeiras, acho que teve durante os 16 anos da fila, em anos em que o Palmeiras foi rebaixado, centroavantes que odiavam o Palmeiras, até mesmo o presidente que não gostava do clube para fazer tanta coisa errada, tanta desfaçatez no Palestra Itália. Então, assim, não tem problema algum você ser jornalista assumidamente, até para que você, o público, possa cobrar e falar, deixa eu ver o que esse desgraçado desse palmeirense está falando. E eu sou muito mais cobrado e cornetado pelo palmeirense do que por qualquer outra torcida. Então, mas a galera não fica meio fudida assim da vida com vocês, fala, porra, esse palmeirense aí declarado, não sei o quê. A galera não pega meio mal com você, não? Pega, do Palmeiras. Eu vou, por exemplo, quando eu vou para a Arena Corinthians e Itaquera, eu tiro um pouco menos fotos do que eu tiro quando eu vou fazer jogos no Allianz Parque. E isso também se reflete muito no Morumbi e na Vila Belmiro. Para pegar os grandes de São Paulo, graças a Deus no Brasil é muito parecido. E o pessoal, claro, você fala, pô, é o único palmeirense que eu tiro foto. No camarote da Arena Corinthians, o pessoal, que é só de torcedor, o maior camarote, falou, cara, você é o único palmeirense que entrou aqui, que eu saiba, o gerente. Não foi xingado. E o único cara que, não é nem xingado, entrou e foi recebido como você foi. Ele falou, sem citar nomes, tem gente do Corinthians que não teve o carinho, não só jornalista, mas gente do clube que não teve, até jogador que não teve o carinho que você está tendo. E não precisa ter carinho, precisa ter respeito. Porque eu acho que eu sou um cara que respeito mais do que ter carinho. Eu tenho mais problemas com a torcida do Palmeiras, inclusive com a minha mãe, presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras, que fala, quero ver esse passador de pano, jornalistinho metido em parcial, que vai falar.
palmeirense Mauro Betting, a pessoa física, não gosta do jornalista Mauro Betting, muitas vezes metido em parcial, mureteiro, essa bobagem que é passador de pano e tal. Sim. Enfim, e respeito, até porque, inclusive, eu sou um cara que não bloqueio. Eu não pertenço às organizações de Mauro César aí, não. Não, o Maurão, que é parceiro dos mais brilhantes jornalistas que eu conheço, e um grande parceiro e grande amigo meu, a gente até tretou recentemente em rede social, porque ele deu uma indireta na ESPN, que eu respondi na hora, e aí ele ficou bravo, tá, mas ele quis dar indireta, eu dei direto, conversamos no WhatsApp. Voltou, né? Então, assim, e o Maurão, eu discordo muito dele, já vi ele ser... Ele receber realmente até ameaças físicas absurdas. E, aliás, eu sou o cara na imprensa esportiva do Brasil que mais defende. Não tem nenhum colega da ESPN que eu defende tanto quanto eu defendo. E não estou criticando os colegas da ESPN. Estou falando que eu defendo mesmo, inclusive diante da torcida do Palmeiras, que é com quem ele tem mais tretas. Inclusive meu filho, que é bloqueado pelo Mauro. Porque às vezes você pergunta uma coisa, ele bloqueia. É isso que eu repito e repilo, que é a palavra horrorosa, para ele e para os meus colegas. Cara, a gente fala muito de pataquada, fala muito de coisa certa e muito certo que o Mauro é um baita cara e um baita jornalista. Com certeza. Só que, velho, não é para sair bloqueando todo mundo. Por que a gente não fala, a gente pode falar, desculpa, um monte de merda e a gente não pode ouvir um monte de merda? Ah, o cara tá te xingando, de repente o que a gente fala é xingamento. Às vezes uma indireta, uma ironia é um xingamento. Como ele foi indireto para mim, eu falei para ele também. Eu falei, Mauro, e ele ficou puto, falou, você me colocou para os seus seguidores. Eu falei assim, Mauro, você falou na ESPN Brasil que tinha jornalista que estava comemorando pelas ruas o título brasileiro. Sim, eu estava em cima do trio elétrico, a convite dos jogadores do Palmeiras e da direção do clube. Sim, e nunca escondi. Né? E sempre defendo, eu falei, Maurão, vai para o estádio, não precisa ir com a camisa do Milan no jogo do Flamengo no Pacaembu, vai com a camisa do Flamengo. E se não quiser também, questão sua. E não vou falar jamais problema como ele falou na ESPN, porque acho que o problema é ele falar do jeito que ele falou. O problema é de quem vai... Não é problema, cara, você assume. Lógico. Infelizmente, por conta do talibanismo da arquibancada, que eu sempre ataquei, ele demorou para assumir que é Flamengo. Ele tem essa coisa meio oculta, assim, que às vezes Cara, você tem todo o direito de não assumir. Com certeza. Eu acho horroroso, e não é o caso dele, porque ele sempre foi também torcedor da Academia do Racing de Avejaneda, é você inventar um time para torcer. Não, eu torço pro 31 de abril de Presidente Timóteo. E ainda é pior você deixar de torcer por um time. Ficar meio puto quando os caras começam a zoar o Palmeiras, não? Cara, então, é um equilíbrio que faz parte primeiro do espírito do esporte. Vampeta deixando o saco ali. Cara, o Vampeta é sensacional. Eu quase fiz a biografia do Vampeta. Eu só não fiz porque uma editora acabou contratando o nosso brilhante professor aqui da Casper Libre, o professor Celso Zelt, queridíssimo amigo, monstro, gênio, para escrever a biografia do Vampeta. Depois você mandar mensagem para ele gravar com a gente. Ô, Zelt, seu vagabundo, grava aqui para o Tiro Livre. Enfim, casou do Palmeiras, você não defende. Digamos, eu estou defendendo um pouquinho mais, porque muitas vezes, principalmente na minha época da Band, quando o Neto exagerava, o Milton falava bobagem, o queridíssimo, outro querido mesmo, Ronaldo Giovanelli, o Morsa também entrava na zoeira, e não é só com o Palmeiras, com os outros clubes também, e eu falava, não, deixa dele, é lá do torcedor, está querendo essa polêmica, ok. Mas eu comecei a entrar um pouquinho mais, mas sempre tentando, na minha parte, manter uma certa isenção, um certo equilíbrio, um certo tirocínio, uma certa imparcialidade. Eu não quero ser embora eu seja muitas vezes, o palmeirense que está ali na mesa, o palmeirense da rádio, o palmeirense da TV, eu sou, não tem problema nenhum. Mas assim, eu já não preciso mais ficar defendendo. Até porque é uma paixão que não tem preço, só tem valor, e eu como jornalista também não posso ser o cara, até porque eu não sou pago pelo Palmeiras. Ao contrário, eu dei dinheiro ao Palmeiras no royalties devidos. Não é que eu passei, eu fiz a vaquinha para comprar o Wesley. Não, eu deixei, não, exato, deixei o dinheiro lá, porque o Palmeiras precisava, inclusive, e não cobra porque eu acho que eu não posso cobrir ninguém, e menos ainda a minha paixão com o Palmeiras. Então, assim, eu dei dinheiro do Palmeiras, deixei que o Palmeiras comprasse o meu serviço, como qualquer outro poderia ser comprado, e alguns foram depois, enfim, e não tem o preço. Lógico. Enfim, agora vamos falar do nosso foco aqui do nosso programa. Uma história sua como torcedor. Cara, eu assim, tem várias, né? Algumas até já conhecidas, mas eu gosto de uma que, até por estar aqui no prédio da Fundação Casper Libre, envolver um querido amigo, que eu gosto, que é uma do título paulista de 96, aquele time dos 102 gols, talvez o time de 6 meses mais impressionante que eu vi na vida. O maior time que eu vi na vida é o Barcelona do Messi e do Guardiola. Messi mais Guardiola. O maior time que eu vi no Brasil, o Flamengo de 81 e 82, campeão do mundo. E o maior time por 6 meses foi o Palmeiras de 96. Um time espetacular, 102 gols no Paulista em 30 jogos, 21 vitórias seguidas, 12 de goleada, inclusive um 6-0 no Santos na Vila e 2-8-0 contra o Sergipe, contra o Botafogo e Ribeirão Preto. Gostava de fazer gol, não? É um time absurdo. Aí no jogo final, eu comentando pelo Sport TV, ao lado do saudoso, querido Deva Pascovitch, acabou o jogo, o Palmeiras meio encaminhado, ganhou de 2-0 do Santos, ganhou antecipadamente o Paulista, na penúltima rodada do retorno. Até cancelando as finais do Paulista de 96.
Acabou o jogo, acabou a transmissão do Sport TV na época que terminava rapidinho, estava um puta frio, era um sábado, 2 de junho de 96. Eu fui pro banheiro e já estava, foi a única vez que eu fiz, eu estava com a camisa do Palmeiras por baixo. Só que na época eu tinha 6 anos de ofício, estava na Organizações Globo, no Sport TV, não era conveniente, não tinha rede social em 96, mal estava começando, era o ano, digamos, que começava a internet para valer no Brasil, ainda de escada. E aí, de escada não é que você tinha que subir uma escada para entrar na internet, é de escada de telefonia, mas enfim. Aí eu saí do banheiro do Palestra Itália, depois dessa vitória em 96 contra o Santos, com a camisa do Palmeiras, uma faixa de campeão, e foi a única que eu comprei antes da hora, porque estava tudo bem encaminhado, senão o Zica. E botei um gorro que só aparecia o meu zóio. E saí já na cabine comemorando. Abracei o vice de futebol Serafim Del Grande, eu falei, puta torcedor mala, aí eu mostrei que era eu, morreu de rir, meu queridíssimo mestre Valdir Joaquim de Moraes, o Luxemburgo, alguns jogadores e tal, e fui ali para a rua, então Turiaçu, hoje parece Itália comemorar, e fui, como quase sempre, com amigos na calçada ali e nem tinha celular naquela época, pra você ter uma ideia. Eu fui no calçado, aqui na frente, exatamente, onde estamos do prédio da Casper Libero, para aquela celebração, para o mesa redonda que tinha. Sim. Aí cheguei e estava o queridíssimo amigo Luiz Henrique Gurian na escadaria entrevistando o pessoal. Nisso eu vi que estava ao vivo na Gazeta, não tive dúvida. Isso era junho de 96, eu estava há 1 ano e meio no Sport TV, saindo do Mesa Redonda da TV Gazeta. Aí estava o repórter do Mesa Redonda da TV Gazeta ao vivo e eu apareci no fundo, e berrando, Chico Lang, viado, que era um clássico de 92 a 2010 da torcida do Palmeiras. E os torcedores de volta chegaram junto e começaram a berrar, Chico Lang, viado. E eu apareci atrás da TV do Gurian, era o repórter mala, e eu berrando assim, Chico Lang, viado, torcida. Mas tá de máscara, né? Só aparecia meus olhos, então ninguém sabia que era, só um mala de um torcedor, era eu. Então esse lado meu torcedor / jornalista é sensacional, ainda mais com o queridíssimo Chico Lang, que foi quem me lançou no jornalismo esportivo lá em janeiro de 90. O primeiro texto que eu escrevi, enquanto era repórter de política, e tinha uma coluna de crítica musical na Folha da Tarde, foi o Chico Lang que me mandou, e um beijo pro Chico Lang, teve um ano muito difícil, mas toda a força do mundo pro grande Chico Lang. E outra história agora como jornalista. Essa tem a ver, né? Jornalista e torcedor, mas sim, essa aquela aqui. Lá que você falou, não, essa eu vou dizer, sobre o maior furo que eu dei na minha vida. Pisada na bola são bilhões, não vou nem contar aqui. Vocês podem achar gafes de Mauro Betting é fácil. E com Milton Neves ainda na Rádio Bandeirantes, a época mais ainda. Mas o maior furo jornalístico que eu dei foi a notícia da morte do meu pai. Que eu dei em primeira mão, em mídia. Eu estava no ar na Rádio Bandeirantes, madrugada de 29 de novembro de 2012, São Paulo Universidade Católica no Morumbi pela semifinal, uma bela vitória do São Paulo, que viria a ser campeão da Sul-Americana, ganhou da Universidade Católica no Morumbi, e eu estava no estúdio da Rádio Bandeirantes fazendo o jogo. Por que eu estava no estúdio e não no estádio? Porque já era um estado terminal do meu pai desde as 2 da tarde daquela quarta-feira, e havia a chance de acontecer o que aconteceu. Ele tinha tido um AVC no domingo pela manhã, e naquela quinta-feira pela manhã ele morreu com 75, quase 76 anos. Há um mês de completar 76 anos. Então, como havia essa possibilidade, de repente, no meio do jogo, meu pai morrer, eu havia combinado com a Rádio Bandeirantes que eu preferia estar trabalhando para tentar desanuviar a cabeça. E, de fato, ele morreu um pouquinho antes da 1 da manhã, e a gente estava, eu e o Milton Neves, entrevistando o Rogério Ceni, ele lá no vestiário. Numa dessa, toca o celular, atendo, meu irmão, falei, acabou de ir, tal, não sei o que lá, tal. Aí, naquela tarde, eu tinha escrito um texto para o meu blog, na época no Lancinete, sobre meu pai, né? Para o meu blog. E falei para o Milton, Milton, toca o barco aí que meu pai morreu e tal, eu estou indo e tal. Mas daí, na hora que eu estava pensando, já terminando a entrevista e tal, eu falei, cara, estou bem, estou tranquilo, tenho esse texto para ler, nunca imaginei que eu fosse ler no ar, eu vou dar informação. Aí, eu só não lembro se eu falei alguma coisa rapidinho sobre uma pincelada ali no assunto, ou se eu dei uma pausa e comecei a ler o texto. E aí eu comecei a falar do meu pai e tal, e terminei o texto falando que naquele, eu nem lembro direito, porque acho que eu vi só 2 vezes depois, que meu pai tinha morrido. E tem uma hora que o pessoal fala, acho que leva uns 6 minutos e pouco, que o pessoal fala assim, pô, tem uma hora que você quase se perdeu, você se emocionou. E de fato eu não me emocionei, eu sou desajeitado, vocês percebem, quem me conhece sabe, que eu estava baixando o texto na tela do computador e foi até o final. Então eu tinha que voltar, eu tinha que dar uma improvisada até chegar a achar o texto, daí foi e toquei o barco. E assim que acabou, tem um querido operador de áudio da Bandeirantes tirou uma foto, vocês acham, na internet, a foto eu assim, de uma camisa meio roxa, eu lendo o texto assim. Logo que eu saí do ar, enfim, já dei a despedida, foi para o intervalo, eu já saí, já tinha um monte de gente,
Johnny, dono da Band, ligando, o Fernando Mitre, nosso chefe, superintendente de jornalismo da TV Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, me ligando até para saber detalhes de velório, enterro, essas coisas. E aí saí e tal, aí tinha um monte de gente, repórteres ali na frente do Einstein. Antes de chegar no Einstein, o pessoal da Band News me pegou por ali. Aí lembrar que viria a ser minha colega também na Jovem Pan estava ali. O Boris Casoy, saiu do Jornal da Band, trabalhou com meu pai muito tempo na Folha de São Paulo também, na Band. A gente ficou uns 15, 20 minutos no ar, daí eu fui para o hospital e tal, enfim. Mas eu confesso que só caiu a ficha, tipo, 2 dias e meio depois, quando me ligaram da Itália para fazer uma entrevista como é que era dar notícia do seu pai. O seu pai morreu no ar. E aí que eu vi falar, caraca, foi um negócio impressionante. Mesmo naquele dia, na madrugada, várias vezes na programação da Bandeirantes tocou a entrevista. Cara, é aí que eu falei, caramba, que coisa maluca. Então, como uma coisa tão natural, né? Natural, digamos, e ao mesmo tempo eu falei, cara, qual que é o seu grande feito jornalístico? Eu falei, a única realmente informação que eu dei em primeira mão, que ninguém tinha na época, só o médico, a minha mãe, meu irmão e eu, é a notícia da morte do meu pai. Então vamos fazer um bate-bola para fechar? Manda. Beleza. Melhor time do Palmeiras? O melhor time do Palmeiras que jogou ou a escalação do Palmeiras dos sonhos? Melhor que você viu atuando. Cara, a segunda academia que eu vi, de 72 para cá, Moço, 72, 74, os times de 93, 94, 5 títulos, um atrás do outro, para quem havia 16 anos na fila, são foda. O time do primeiro semestre de 96 é impressionante. Como futebol, pelo que jogou de janeiro a comecinho de junho de 96, o time de 96. Agora, pela longevidade, eu ainda fico com a primeira academia. A segunda academia, a primeira que eu vi, de 72 a 74. Corinthians é bi ou... Corinthians é bicampeão mundial, não tem a menor dúvida. O Corinthians ganhou o Mundial de 2000 e ganhou o bi de 2012, depois de ganhar a Libertadores invicto em 12. O que eu discuto apenas, um único e tão somente, é o fato do Corinthians disputar o Mundial. E não porque era campeão do país sede. Isso não tem problema. Sim. A gente viu em 2018, a gente está gravando antes da final, mas o Al Ain chegou à final do Mundial como campeão dos Emirados Árabes. Porque o Corinthians não podia ser. É claro que 2005 e 2006 não teve campeão do país sede, só teria o Mundial de Clubes de volta a partir de 2007. E é claro que o Corinthians estava no Mundial de Clubes em 2000 porque ele era que sempre foi de muita torcida, para a Praça de São Paulo e porque quem havia trazido a Hicks Music, que montou aquele baita time do Corinthians, bi-brasileiro, paulista de 99, campeão do mundo em 2000, tinha sido a Hicks Music State First, que é um grupo de pensão norte-americano trazido ao Brasil pela Traffic, que foi quem organizou o Mundial da FIFA de 2000. Sim. Então é claro que a Traffic queria o Corinthians. Podia ter sido o Palmeiras, que era o campeão da Libertadores de 99, deveria ser o Vasco também campeão da Libertadores de 98, como estava no Mundial de 99, de 2000, o Real Madrid como campeão do mundo de 98, e em junho de 99 o Palmeiras campeão da América, da Libertadores, poderia ter sido representante do futebol de São Paulo para também lotar o Morumbi. Então houve esse interesse político, econômico de botar o Corinthians, mas o Corinthians é legítimo campeão do mundo de 2000, é legítimo bicampeão mundial. Você está falando de Mundial do Palmeiras. 51 é pinga ou é Mundial? 51 também é pinga, porque a pinga é em homenagem a Pirassununga 51 ao Palmeiras campeão da Copa Rio, terminando aquele ciclo das 5 coroas, 2 taças Cidade de São Paulo, Paulista do Ano Santos de 50, que deu direito ao Palmeiras disputar a Copa Rio, o Rio São Paulo de 51 e fechando em 22 de julho de 51 a Copa Rio. Não importa se o Palmeiras é campeão mundial para o palmeirense ou reconhecido ou não pela FIFA. Você agora, como dirigente do Palmeiras. Azar do Palmeiras. Márcio Araújo ou Wesley? Wesley com a raça do Márcio Araújo. Wesley não é mau jogador, mas até por isso ele me irritou demais. Wesley é o único cara que tem 100% de aproveitamento no Allianz Parque, na derrota contra o Sport e no empate contra o Atlético Paranaense, vestindo a camisa do Palmeiras. Sim. Ele foi xingado nos 2 jogos. E não é que a torcida vaiava. Não, quando ele foi substituído, devidamente substituído, porque nem era para ter entrado em campo, a torcida berrava: ei, Wesley, ele é mau jogador? É claro que não. Era para se fazer vaquinha? Jamais. Era para se pagar o que se pagou em 2012? Menos ainda. Mas o Wesley, que eu maldosamente chamava de Deus da raça, era tudo aquilo que não foi. Um dos poucos pontos em comum entre São Paulinos e palmeirenses. Todos odeiam o Wesley. Todos odeiam o Quiz. E por quê? Porque a gente sabe que tecnicamente ele é bom jogador. Sim. Eu queria um jogador, inclusive, com a disposição que ele tinha naquele primeiro semestre brilhante do Santos, do Dorival Júnior, do Ganso e do Robinho também, mas principalmente do Neymar, campeão paulista e também campeão da Copa do Brasil em 2010. Aquele cara a gente sabe que pode jogar a bola, que normalmente o Márcio Araújo não conseguiria jogar, sim, aquele não se viu no Palmeiras e ainda no São Paulo. E o Márcio Araújo, o cara que foi tanto tempo titular no Galo, tanto tempo titular no Palmeiras e também no Flamengo, algum mérito tem e tem mesmo. É um dos profissionais mais sérios que eu conheci, mas a gente sabe das severas limitações técnicas que tem. Fraco, né? E agora, quem que é mais chato, Milton Neves ou Neto?
É um páreo duro. Um páreo duro, e posso falar porque eu amo a cabeça do Neto e a cabeça do Milton Neves. É grande também, né? Ambas, né? Mas principalmente, agora é que eu falo sério para os dois. O Milton tem um coração do tamanho da cabeça e o Neto tem um coração do tamanho da antiga barriga antes da bariátrica. Eles são tudo aquilo que vocês podem falar. Eles são dos meus amigos indefensáveis. Eu tenho alguns que eu não vou citar, mas já que você perguntou o Milton Neves e o Neto, são. Mas eles foram fundamentais para a minha permanência na Rádio Bandeirantes no dia 2 de agosto de 13. É que você saiu num dia e voltou no outro. Porque o Milton Neves viabilizou financeiramente a minha permanência e o Neto quase botou a própria cabeça em jogo quando nos donos da bola da TV Bandeirantes falou que ele se demitia para eu continuar na Rádio Bandeirantes. Então, assim, são dois caras, e não só por isso que fizeram, mas por tudo que fazem. É que às vezes eles se excedem na paixão, são apaixonantes e muitas vezes apaixonáveis, muitas vezes também com algumas práticas e ideias detestáveis, mas assim, quando eu estiver aqui, eu vou continuar tretando com o Milton, eu vou continuar tretando com o Neto, mas são dois profissionais sensacionais no que fazem, nas suas características, mas principalmente, insisto, o coração do Netão e o coração do Milton é do tamanho da cabeça de um e da ex-barriga, se dá para usar o termo, do grande craque Neto. E para fechar agora, quem que é o comentarista com o cabelo mais bonito na TV? Olha, eu ia falar que era o Ale Oliveira na época que ele usava a chinchila dele no esporte interativo, mas não. Cabelo mais bonito, cara, eu não sei. Mas se você estiver querendo fazer uma relação a respeito do meu cabelo, eu posso dizer que eu não estou aqui com a nota fiscal, mas eu vou apresentar para vocês do Tiro Livre a nota fiscal. O cabelo é meu, eu paguei pelo cabelo, não é permuta. Eu fui lá e paguei pelo cabelo. Aliás, vou completar agora, em janeiro vou completar 20 anos de terceirização capilar da minha parte. Mas realmente também nisso eu não sou ao concurso em cabelos em televisão do comentarismo esportivo. Valeu, Marão. Valeu, obrigado. Como diria o Tite, fala muito, mas é um privilégio estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Legal, valeu. E agora só para gravar no finalzinho, gravar um pede pra galera se inscrever, essas coisas assim. Perfeito. Essa aqui, fica lá. Vamos lá. O pessoal aqui do Tiro Livre pediu para a galera dar joinha, dar like, se inscrever. Você viu que toda vez que o pessoal fala para se inscrever no canal, nunca está no lugar que você está passando, a gente nunca sabe. Mas como o pessoal é muito bom também na edição aqui do Tiro Livre, pelo amor de Deus, se inscrevam nessa bagaça, porque já já o Whindersson vai ter que começar a não usar mais permuta e pagar as contas, porque o Tiro Livre é o canal da TV Sendo Fantástico, do YouTube brasileiro. Inscrevam-se, façam como eu e como a minha mãe.